Olá, boa noite! Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Ponto a Ponto Business. É um prazer ter você aqui conosco. Já te convido a entrar no nosso portal, curte, compartilhe e comente. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante e muito interessante também. Nós vamos falar de investimento. E eu tenho aqui comigo o Bruno e eu tenho aqui também o Rodrigo, os representantes da HS Consórcio. E nós vamos falar justamente sobre isso. O consórcio como ferramenta de investimento. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos ao nosso podcast Ponto a Ponto Business. O Bruno, que vem lá do Rio Grande do Sul, não é isso, Bruno? Isso aí, Pé. Venho do Rio Grande do Sul, represento a HS Consórcios, né? Sou um coordenador regional e venho para o Espírito Santo para desenvolver a empresa, trabalhar a empresa aqui na região do Espírito Santo, sul da Bahia, né? Em parceria com o pessoal da Cachoeiro, o Rodrigo que está conosco aqui. Vamos buscar e desenvolver um bom assunto, um bom conteúdo para a gente debater hoje. Isso aí. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Tá? Rodrigo, bem-vindo. Obrigado pelo convite, Penha. Vai ser uma honra, já é uma honra, né, para a gente estar aqui participando, representando essa empresa e podendo trazer um pouquinho do que é o consórcio, uma ferramenta de compra, mas que a gente consegue trabalhar ele como um investimento aí de grande potencial para os nossos clientes. Perfeito. Eu tenho certeza que o assunto aqui vai ser muito interessante. Muito interessante mesmo, né? Vamos lá. Pessoal, nós falamos aqui do consórcio como ferramenta de investimento. É isso? Isso mesmo. É isso? Exatamente. Ele é uma ferramenta de investimento. Se tem essa pergunta, né? Muito se faz, consórcio é um investimento ou não é? Então, muito se deriva do que tu vai fazer com o consórcio após a sua contemplação. Então, ele acaba sendo uma ferramenta para investimento, né? Eu vou utilizar ele, vou utilizar o crédito para me alavancar, seja financeiramente, patrimonialmente, ou se eu vou me rentabilizar em cima de um capital. Isso que vai determinar como eu vou utilizar essa ferramenta vai ser a minha operação após a contemplação, né? Mas então sim, se diz que o consórcio, a partir do momento que eu contemplei, conforme eu utilizo ele, ele é um investimento, né? Por exemplo, você pode trazer um exemplo claro aqui para a gente? Claro, hoje a própria questão de uma carta contemplada, se falando nos períodos, né, de investimento com consórcio, num curto prazo, numa contemplação rápida, por exemplo, eu posso vender este meu crédito no mercado. Então eu tenho uma grande busca no mercado por créditos imediatos, pensando numa taxa de consórcio que é baixa, a própria venda desse consórcio contemplado eu consigo ganhar um grande capital em cima, né? Além do que eu paguei, um ágio a mais, que seria a minha lucratividade. Num segundo tempo, uma própria alavancagem patrimonial, onde eu consigo construir patrimônio, construir imóveis, onde eu posso deixar o locatário pagando, né? Então, seria um investimento. Construir patrimônio com um locatário pagando para mim. Terceiros, né? E num terceiro tempo, eu ainda tenho a opção de uma aplicação, né? Ou seja, o crédito contemplado, ele fica aplicado. A gente pode entrar mais a fundo em cada detalhe no decorrer da nossa conversa, mas no terceiro tempo eu posso deixar o meu crédito contemplado, aplicado. E a minha rentabilidade vai ser em cima do crédito total, não em cima do que eu paguei até o momento. O assunto já ficou interessante. Já ficou interessante. Eu sou da área de finanças, então Perfeito. assim, sou muito atraída por esse assunto, muito mesmo. Você me trouxe aí três possibilidades. Eu quero que você destrinche aí até para o nosso público entender perfeitamente essas três possibilidades que você trouxe, né? A primeira seria ser contemplado e vender, passar. Traz isso para a gente, as três possibilidades. Isso. O que acontece? O consórcio ele é um planejamento. Então eu preciso iniciar ele para aproveitar o consórcio da forma mais eficaz, da forma mais barata, digamos, né? Usamos esse termo, com menores taxas, onde eu vou ter um crédito com o menor custo possível, é o planejamento, onde eu vou estar seguindo, pagando as parcelas dele. Tem modalidades de lance, a gente pode falar sobre isso também. Então eu fui contemplado, a partir do momento que eu contemplei, ele é um crédito imediato. E eu tenho um poder de negociação com o crédito à vista, imediato. Isso, quando vem para o cenário de mercado, com uma Selic alta, com uma taxa de juros elevada, eu tenho um produto que vale bastante, pois eu tenho uma demanda de pessoas buscando esse crédito imediato.
o meu tempo de espera que eu levei até contemplar o meu crédito e que agora ele está pronto para uso, ele tem valor no mercado. Quem necessita levantar esse capital rápido vai me pagar um valor. E claro que se existe determinados valores dentro de mercado que pode ser pedido, que vai ser pago pelo crédito, mas eu consigo vender ele. Então, contemplei em curto prazo, eu tenho a opção de vender esta carta, pegar de volta no valor da venda o que eu já paguei em parcelas, em um ágio que por muitas vezes ele é o dobro, o triplo, até mais do que o que eu já paguei em parcela. Então eu tenho uma alavancagem financeira. De 10 mil que eu paguei em parcelas, daqui a um pouco eu pego 40 na venda dessa carta. Exemplos simples, mas eu tive esse retorno financeiro e quem adquiriu essa carta teve o crédito imediato que ele precisa. Então, num primeiro momento, a venda da carta é isso, né? É basicamente a necessidade do mercado de um crédito imediato e eu tenho isso disponível num planejamento que eu iniciei há um tempo atrás e que agora eu fui contemplado. E lembrando que esse valor a um custo muito menor do que o praticado no mercado, não é isso? Isso. Aí muito vem... menor. Pode falar, Rodrigo. O interessante disso daí, porque alguns clientes às vezes perguntam a gente, né? Mas quem que vai comprar essa carta? Eu tenho que sair procurando para poder achar um comprador? Não, e nós mesmos é que compramos essa carta. E às vezes quando a gente oferece essa proposta para o cliente, né, da compra da carta, o cliente quer saber o porquê que nós compramos, o que nós fazemos. E é o que o Bruno justamente falou, é uma demanda do mercado de um crédito de imediato. E hoje a gente sabe, né, você que falou que é do setor de finanças, aí, o crédito imobiliário hoje ele não está fácil de ser adquirido. Né? A gente vê a Caixa Econômica recorrentemente fazendo alterações no sistema de liberação de crédito. Sim, então, recentemente teve, né, a entrada agora é 50%. 50%, né? E tem ali também a questão da limitação do valor de crédito, né? Limitação, a taxa de juros é uma das maiores, né? Então, hoje o crédito ele não está tão facilitado. É uma entrada alta, é um crédito limitado, existe algumas... às vezes o cliente não está habilitado para poder, porque às vezes o cliente já tem um imóvel no nome dele, não é mais prioridade para a liberação de um próximo crédito, ele já tem um financiamento, ele não consegue um segundo financiamento. E a pessoa vai conseguir esse crédito imediato aonde? É através da carta contemplada. Então nós compramos a carta dos nossos clientes porque há uma demanda no mercado, uma necessidade do mercado por esse crédito imediato. E nós somos esses intermediadores porque nós vendemos essa carta depois no mercado, assim como o Bruno falou. Perfeito. Então, assim, há um interesse de um cliente, posso pensar assim, nessa carta que, mesmo ela adquirindo, ela vai pagar vou comparar juros, vai pagar um juro muito menor do que se ela fosse partir para um financiamento. Sim, o custo menor. Final compensa é mais baixo. Para um cliente comprar uma carta contemplada. Exatamente. Compensa, é viável. Até o limite de crédito que ele consegue dentro da comprovação de renda dele é interessante. Porque como o consórcio ele não tem juros, ele tem a taxa administrativa, acaba que o valor da taxa mensal altera muito pouco a parcela. E quando eu tenho aquela restrição que o próprio Banco Central determina de que para autorizar um faturamento de crédito, seja consórcio ou financiamento, o cliente tem que comprovar pelo menos 3 vezes o valor da parcela, eu consigo subir o crédito disponível para ele com uma parcela reduzida porque eu não tenho um grande incidente de juros em cima. Então eu consigo entregar um crédito maior dentro da capacidade financeira dele. Né? Então acaba atendendo melhor o cliente nesse sentido. Comum vocês terem o interesse de pessoas querendo comprar? Sim, é comum. A procura é diária. A procura é grande. Deve ser muito grande. A gente até costuma dizer, né, na nossa região aqui, até igual esse trabalho que o Bruno falou, né, ele é do sul do país e ele veio aqui por um projeto da empresa de expansão da marca, né? A Cachoeiro Consórcio, né, ela tem 6 anos aqui em Cachoeiro. Então, são 6 anos nós trabalhando o consórcio como investimento, a alavancagem de patrimônio. Mas o consórcio com essa modalidade ainda não é algo que as pessoas conhecem muito. Quando a gente vai conversar com as pessoas, né, sobre consórcio e pergunta, né, você já fez consórcio alguma vez? As pessoas já fez consórcio de moto. As pessoas geralmente de carro, moto. Geralmente as pessoas conhecem por essa modalidade. Então, a partir do momento que a pessoa conhece o consórcio como investimento e vê que há essa possibilidade, aí já traz ele. Então, existe a carta contemplada? Como é que funciona a carta contemplada? Então, hoje, muitas pessoas que entram em contato com a gente, elas já entram em contato direto procurando. Eu queria a carta contemplada. Entendeu? E a gente explica como que funciona, o porquê que existe a carta contemplada, porque ela não brotou do nada. É um cliente que pagava, foi contemplado e nós fizemos a compra dessa carta. Aquele cliente ele iniciou um consórcio como investimento, justamente pensando em vender a carta, obter um lucro, né, um bom ágio nela,
essa carta agora passa a ser nossa e nós vamos vender ela no mercado como um crédito já imediato. E com certeza esse investidor aí, ao vender essa carta, automaticamente ele já ingressa em outra, não tenho dúvida. Exato. Já vira um negócio. Eu gosto já muito. vira um negócio. Já vira um negócio. Exatamente. Tô certa? Eu acho bem bacana trazer uma reflexão seguinte. Muitas vezes o investidor ele já tem uma atividade que traz o retorno financeiro dele. E para ele diversificar isso, numa outra atividade ele vai ocupar tempo dele. Então, por muitas vezes ele sair da atividade principal para exercer uma outra, para ter mais uma renda, acaba ocupando muito tempo onde ele poderia estar desenvolvendo mais na atividade principal, né? Acaba sendo uma questão de gasto de tempo. No consórcio ele não precisa ter essa ocupação, né? Toda essa assessoria é o nosso time de consultores, nosso time de vendedores que fazem isso. Então a obrigação dele, ou a regra do jogo que a gente chama, é ele pagar a parcela em dia. Ele restante vocês fazem. O restante a gente faz, desde a parte de ofertar os lances que podem antecipar uma contemplação, a questão da venda da carta, né? Buscar um grupo, fazer leituras de grupo, formato de crédito que fique interessante para esse cliente. Se ele vai fazer uma cota, se ele vai fazer várias, o tipo de perfil de investidor que ele tem, toda essa leitura o nosso time faz. Então o compromisso dele acaba sendo entender esse processo e manter as parcelas dele em dia. O restante da assessoria tudo a gente faz. Ou seja, ele diversificou a forma de investimento sem ter um consumo do tempo dele, né? Sim. Podendo dar foco às atividades dele. O Bruno até tocou no assunto aqui que eu acho interessante a gente abrir um parênteses. Eu estava até falando com uma cliente que eu estava atendendo sábado, e com um casal, né? E que, explicando, nós não somos vendedores de consórcio. Porque quem vende consórcio é aquela pessoa que geralmente ela já está definido o que ela quer. Eu quero fazer um consórcio para poder comprar uma moto. E aí a pessoa que está vendendo para ela está vendendo um consórcio para ela poder fazer a aquisição de uma moto. E a moto para uso, é a moto para uso normal, uma aquisição, né? Nós somos realmente consultores, né? Nós enxergamos, procuramos enxergar, fazemos ali uma entrevista com o cliente, quais são as possibilidades, qual o valor que ele está disposto para poder fazer esse investimento, o que ele pretende com isso, e a gente apresenta na mesa ali todas as possibilidades que ele pode ter. E igual o Bruno falou, nós fazemos essa leitura de estudo de grupo. Quais são os grupos? Tem grupo que é mais, o perfil dele é mais para um cliente realmente de aquisição. Tem grupo que já tem um perfil mais voltado para o cliente investidor. Então a gente faz toda essa leitura porque eu não posso pegar um cliente meu que está pensando em investimento ou um cliente meu que está pensando em aquisição e eu colocar em grupos de situações opostas. Entendeu? Eu tenho que sempre buscar aquilo que realmente vai atender o cliente dentro daquilo que ele procura com o consórcio. Então vocês adequam, né? Assim, de acordo com o perfil, tem um grupo próprio em cima daquela especificação daquele perfil daquele cliente. É assim? Os grupos são formados de acordo com perfis de clientes. Um grupo para investidor, um grupo para aquisição. Não se existe essa separação, né, direta, específica, mas eu tenho que fazer uma leitura do poder econômico desse meu cliente, quanto que ele quer investir, buscar grupos que vão atender melhor ele. Ele é um cliente que ele precisa adquirir, que ele tem pressa, ele vai utilizar lances de recurso próprio para contemplar o quanto antes, eu vou buscar um grupo onde os lances estejam com um nível mais baixo, onde com menos recurso ele consiga uma contemplação acelerada e faça a aquisição. Não, o perfil do meu cliente é um perfil investidor, onde ele quer simplesmente ir planejando para que no momento, através de lances sem tirar recurso do bolso, recursos do próprio crédito, lances fidelidades, que é um diferencial da nossa empresa, onde ele vai se planejar e ele contempla desta forma, ao natural, esse cliente, eu não preciso mais me preocupar com o valor, a porcentagem de lances que estão sendo ofertados no grupo. Eu preciso me preocupar na questão de modalidades de contemplação. Eu preciso de um grupo que entregue bastante contemplados sem tirar recurso do bolso, onde eu aumento a probabilidade dele contemplar de forma natural. Então, são características que é um grande cuidado, né, que os clientes têm que ter para buscar um grupo que se adequa a ele. Então, o que vai alterar de grande diferença são isso. Características de lances, características de perfis de crédito. Vamos... Gaguejei, mas vamos lá. Estou falando de um cara que quer investir. Para um cara que quer investir,
Quanto menos ele pagar até o momento da contemplação, maior o retorno dele. Independente do que ele vai fazer com o crédito. Se ele vai vender, se ele vai comprar um patrimônio, independente. Ele está investindo. Então, quanto menos eu invisto até eu fazer usufruto do crédito, eu tenho maior porcentagem de investimento como retorno. Né? Então, para esse cara, eu buscar um crédito, por exemplo, de veículo, não é interessante. Porque em grupos de veículo eu tenho prazos menores, parcelas mais altas, né? E créditos destinados para veículo. O veículo em si ele não é a nível, né, mercado, ele não é um investimento, ele é um bem passivo. Sim. Então, quando eu trago um investidor, eu levo para o segmento imóvel. Por quê? Porque eu tenho prazos mais extensos, eu tenho a parcela reduzida justamente pelo prazo extenso, então eu consigo com uma mesma parcela um crédito maior e que para o investimento eu tenho um mercado mais apto a receber esse crédito, tanto para venda quanto para aquisição do bem. E muito melhor, opção muito melhor quando a gente fala de investimento, né, do que um veículo. Sim. Não é isso? Exato. Bom, quem compra terra não erra, né? Então... exatamente. Ó, vamos gravar isso aí, ó. Quem compra terra não erra. Não erra. Esse ditado é lá do Rio Grande do Sul, Rodrigo? Será que é só de lá? Não. Olha, já vi se é repetido pelo Brasil, mas pelo Brasil. Eu acredito que quem compra terra não erra é universal, né? É universal. Em qualquer lugar do mundo. Ok. E qual é o perfil assim do cliente de clientes de vocês, assim, que vocês mais trabalham? Qual é o perfil? Eu acho que é bacana trazer o conceito, né? A mudança do conceito. O Brasil sempre entendeu o consórcio como aquisição do carro, principalmente, do carro, da moto, veio se adequando no desenvolvimento. Fala nome consórcio, a primeira coisa que vem na cabeça é a moto e o carro, é fato. É o veículo, né? Não é? Isso. Então, e veio se mudando isso, já se tem um conhecimento maior sobre a aquisição do imóvel mesmo, do terreno, da construção. Porém, toda essa, somente o pensamento para aquisição é um conceito antigo. Hoje a nossa empresa, e é um termo utilizado muito por nós, é a questão API. A gente utiliza muito isso, que é um novo conceito do consórcio. O API é o quê? É aquisição, poupança e investimento. Então eu entendo todo esse cenário do que eu posso utilizar o consórcio. E sim, ele continua sendo para aquisição, ele é um crédito. Mesmo o investidor que vendeu a carta, ele vendeu porque alguém vai utilizar o crédito para adquirir. Num segundo momento, é para poupança. Enquanto eu tenho um boleto a meu favor, eu pago aquela parcela, mas eu estou pagando um consórcio, será que peso na minha renda? Não, mas tu está guardando um dinheiro, um recurso a teu favor. A gente até fala, só te cortando rapidamente, o Bruno, a gente fala que é uma poupança forçada. Exatamente. É isso? Exatamente. É uma poupança forçada, porque como você tem que pagar, então você é forçado a poupar, né? Isso. E um ponto, eu não consigo tirar esse valor, porque é uma característica do brasileiro, se a gente for buscar números percentuais, é muito baixo o número de pessoas, o percentual de pessoas que poupam, que guardam dinheiro, seja na poupança ou numa aplicação. E deste número, que já é pequeno, a grande parte ainda em 3 meses tiram esse valor. Porque teve uma necessidade, quis adquirir um bem, precisou gastar com os filhos na escola ou algum... Depois eu reponho. É. Nunca reponho. E aí passa mais 3 meses, retira de novo, e no consórcio eu não consigo fazer isso. Então ele é uma poupança forçada e que eu não vou sacar aquele recurso. Né? Eu não posso simplesmente, amanhã eu necessitei, eu vou lá e busco. Então ele me obriga a seguir um planejamento que numa constância, seja de curto, médio e longo prazo, ele vai me dar um retorno financeiro que vai me alavancar. Né? Existem clientes que realmente procuram a gente com essa finalidade. Né? Eu quero fazer um consórcio para poder ter um boleto para pagar. Porque se eu guardar o dinheiro, primeiro que eu não consigo ter a disciplina para poder guardar o dinheiro todo mês. Mas se eu tiver um boleto, eu pago meu boleto. Existem clientes que procuram a gente com essa finalidade. E aí a gente pergunta ao cliente qual é a sua perspectiva de contemplação. Você quer? Não, eu só queria guardar um dinheiro durante o período, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, e no final ter esse valor. E aí a gente apresenta, né, a outra situação, igual que o Bruno, depois a gente vai falar um pouquinho melhor, é a questão da aplicação do crédito, porque antigamente você poderia fazer um consórcio, foi contemplado, você ia lá adquirir, a gente consegue hoje ser contemplado e você ter a sua carta de crédito sendo aplicada, você receber rendimentos. E aquela pessoa que utiliza só como uma poupança, ela chegaria ao final resgatando todo o valor e o valor corrigido. Então hoje, pessoas que procuram a gente com isso, outro dia mesmo, um cliente que eu atendi, um casal que eu atendi na loja, nessa situação, eles queriam apenas para pagar um boleto e ter um compromisso todo mês de guardar um dinheiro, pensando nisso. Eu preciso ter um boleto para poder pagar e resgatar um valor ao final. Porque se eu for fazer isso manualmente, né, por minha conta, eu não vou conseguir fazer.
E quando chega um caso como esse, Rodrigo, aí vocês dão toda a orientação para esse cliente, né? Sim, simplesmente é assim, não vamos deixar o seu dinheiro aqui parado, não é só um boleto que você vai pagar. Tem como transformar isso em algo benéfico para você. É assim que vocês orientam, né? Porque o cliente, quando ele está pensando na questão de apenas guardar o dinheiro, ele não está pensando na aquisição de um bem. No caso, você tem que entender do cliente por quanto tempo que ele quer guardar esse dinheiro. Não adianta também, se for o caso, né, o cliente queria guardar um dinheiro durante 5 anos. Tem um boleto para pagar durante 5 anos. Não seria viável também eu colocar ele em um plano de 220 meses. Porque o interesse dele é resgatar um dinheiro durante 5 anos. Ele não está pensando nas outras possibilidades. Lógico que nós vamos apresentar todas as possibilidades do consórcio para ele, a questão da venda da carta, talvez uma alavancagem de patrimônio, mas existem clientes que eles são bem decididos em relação a isso. Naquilo que quer. Naquilo que quer. Por exemplo, existem pessoas que querem planejar uma formatura. Eu vou formar daqui tanto tempo, quero planejar minha formatura, vem a festa do casamento, ou uma cirurgia plástica, né, Bruno? E essas pessoas procuram o quê? Um grupo de um prazo menor, só para elas poderem guardar aquele dinheiro e ao final daquele prazo elas resgatarem aquele valor corrigido. Nesse caso aí, Rodrigo, esse valor que vai sendo pago lá dos boletos, vai ficando acumulado ali, ele vai sofrendo algum reajuste? A correção. O crédito ele tem a correção anual. Uhum. E aí, de acordo com o tipo de crédito que a pessoa escolher, se é um crédito de veículo ou um crédito de imóvel, existe um índice de reajuste específico para aquilo. É vantagem? O que acontece? Se ele for contemplado, né, vamos supor que o cliente fez um plano de 5 anos, e foi contemplado durante esse período, ele vai receber a correção em cima do crédito contemplado. Então, para ele é interessante. Se ele, de uma forma, né, muito difícil, principalmente por conta dos planos que nós oferecemos, né, das formas de contemplação que nós temos, que ajudam o cliente a ser contemplado mais rápido, se por alguma forma esse cliente falar, poxa, não fui contemplado, às vezes o cliente pagava atrasado. Existe até pessoas, né, que antigamente tinha o conceito, né, porque pagavam não sabe, pagavam de propósito atrasado o consórcio, porque não queria ser contemplado. Eu não quero ser contemplado porque eu não quero comprar um carro, não quero comprar uma moto. Na então contemplação tem que estar com os boletos quitados, é isso? É uma regra, né? Não, ele só vai para a Assembleia de contemplação se ele tiver com o boleto quitado, eu não a parcela quero, em dia. em hipótese nenhuma, ser contemplado. Não quer. Aí a pessoa pegava e atrasava o boleto para isso. O interesse era o contrário, eu não quero ser contemplado. Exatamente. Enquanto muitos ficam lá de dedinho cruzado, tem alguns que não querem. Claro que isso é um ponto um pouco delicado, tem alguns pontos que tem que se pesar. Né? Por exemplo, o mesmo indexador que corrige anualmente a minha parcela, ele corrige o meu crédito. Então, um exemplo, um indexador ali que corrige um crédito de 100 mil dentro de um ano, 6%, tu teve um acréscimo de 6 mil no teu crédito. Porém, os mesmos 6% sobre 100 mil vai corrigir só 6% na tua parcela. No final dessa conta, desse cálculo, tu tem mais a resgatar do que você pagou de taxa. Que pagou. Só que, claro, onde é o ponto delicado? É como que está esse indexador. O indexador está corrigindo bastante, ele está corrigindo pouco. Tudo isso vai variar o que vai dar o resultado final. Né? Mas se tinha muito antigamente isso, porque justamente o consórcio, por muitas vezes, eu não consigo utilizar ele para determinadas finalidades. Procedimentos estéticos, a compra de algo mais simples, né? Alguns equipamentos eletrônicos, enfim. Hoje se trabalha muito pouco consórcio para isso, para serviços. Porém, quando eu faço uma organização assim, com um prazo determinado, no final eu fiz uma poupança que me trouxe uma rentabilidade e com esse capital eu consigo fazer essa aquisição. Né? Então, se tinha muito essa cultura, se foi trabalhado isso, ainda tem pessoas que preferem deixar esse dinheiro, vamos dizer assim, se corrigindo com o indexador para no final resgatar. Né? Comparando com a poupança, é mais vantajoso? Depende do indexador, né? Esse é o ponto que eu comentei que tem que se avaliar, claro. Uhum. Mas isso, eu acredito que a gente iniciou essa conversa até atravessado porque isso acaba sendo o pior cenário do consórcio. Ou seja, por querer ou não, eu fui contemplado só no último, por exemplo. Né? Não, dificilmente acontece, mas vai acontecer em todos os grupos, alguém vai contemplar para o último. Seja de forma por querer ou não, esse cenário, no pior dos cenários, que seria esse de ser contemplado no final, eu tenho um crédito maior do que eu paguei para resgatar. Então, além da minha educação financeira, de eu ter mantido esse consórcio, eu vou resgatar mais do que eu paguei. Ou seja, no pior cenário, ele é lucrativo, ele é ainda interessante. Né? Então, acredito que a gente só acabou indo um pouquinho para o final, né? Mas é esse o pensamento
para este movimento. E quando eu volto para a tua pergunta, que eu trouxe a explicação do API, né, seria então a aquisição, a poupança e o investimento. Então a gente falou da aquisição, né, normal, trouxemos a poupança e daí por último, então é o investimento que é onde a gente vem forte. Né? Eu acredito que aí 70% da carteira da HS é investimento. Porque nós trabalhamos muito isso. É um perfil investidor, né? Isso. A gente se denomina muito não vendedores, e sim consultores. Né? Então a gente apresenta essa consultoria em cima de investimento, nossa forma de trabalho. E isso traz também uma segurança para a nossa empresa, no sentido de que o cara que entendeu o planejamento de investimento que foi apresentado, entendeu a consultoria que ele teve, ele é assíduo com o consórcio dele. Ele mantém as parcelas em dia. Eu tenho clientes assíduos, eu tenho grupos saudáveis, grupos que entregam bastante contemplação e a gente tem um comercial muito, muito forte. Nós temos orgulho de falar disso. Nosso time de consultores desenvolve um poder de venda muito forte. Né? São muito bem treinados, capacitados, né? Estão por dentro do produto para ter autoridade, para levar a melhor solução para o cliente, não é isso? Exatamente. Vocês encontram muito cliente ali perdido, sem saber o que fazer, às vezes está tendencioso para uma opção e na hora que vocês explanam ali todas as possibilidades, eles mudam de vertente? Vocês têm essa realidade? Hoje a gente vê muito, e muito na mídia, se falar em alavancagem com consórcio. E por muitas vezes as pessoas não têm conhecimento do que é isso. Então elas buscam entender isso. Às vezes ela vem com uma ideia de fazer a aquisição de um patrimônio, de fazer uma alocação, mas não sabe como, não tem conhecimento de como desenvolver isso. E na consultoria a gente fala sobre isso. Então acaba sendo um cotidiano, a gente desenvolve muito isso e é interessante passar esse conhecimento. A gente abre sim um leque. Muita gente fala, a gente buga a cabeça do nosso cliente quando a gente mostra todo, dá uma explicação esmiuçada para ele de como que funciona esse mercado, né? E mostra todas as opções que ele pode fazer com uma parcela baixinha dentro do consórcio. Todos os cenários também vocês devem desenhar bem, né? Sim, exatamente. Perfeito. Bruno e Rodrigo, vocês falaram aí do time comercial, não é isso? Perfeito. Mas eu quero conhecer a história da empresa, né? HS Consórcio, é lá do Sul? Do Rio Grande do Sul, cidade de Dois Irmãos. Dois Irmãos. É o início da Serra Gaúcha, digamos assim. Dois Irmãos é uma das primeiras cidades que em deslocamento para a Serra. Né? O Grupo Erval, que é o grupo onde a HS Consórcio é uma das empresas que constitui, ele é um grupo familiar, já tem 66 anos de mercado, iniciou com uma pequena madeireira. 66 anos de mercado. Isso, hoje são mais de 23 empresas dentro do Grupo Erval, a gente tem mais de 15 países, né? São variados as empresas, enfim. Aqui na região se fala muito da iPlace, se tem muitas lojas da iPlace. Então é uma das nossas portas de entrada, digamos, aqui no estado acaba sendo a iPlace, maior parceira América Latina da Apple, né? Então é uma das empresas do Grupo Erval. E ele se iniciou lá em 1950 e alguns quebradinhos ali, como uma madeireira familiar, onde uma família trabalhava numa madeireira, onde os filhos foram desenvolvendo, né, interesse em outras áreas e foi se trabalhando em outras empresas, outras formas de trabalho. Quando entra em 1993, ali se surge então o consórcio Erval. Né, que daí, na mesma origem, na mesma forma, familiar, a gente traz isso na nossa camisa, né, o brasão, a família escrito, o nosso trabalho muito humanizado. E você sabe por quê? Que saíram da madeireira para um outro segmento? Ainda existe a madeireira. Né? Ainda existe a madeireira. Então não trocou, acrescentou. Começou a buscar interesse em outros segmentos e abrindo novas empresas. Né? Então, por isso se formou o Grupo Erval. Erval é muito conhecida no Rio Grande do Sul, no sul do país, até São Paulo, a gente tem um grande conhecimento de mercado. Hoje o Grupo Erval tem mais de 7 mil funcionários CLT diretamente, né? Fora parceiros comerciais, corretores que não são CLT, enfim. Então é um grupo bem grande, de bastante estabilidade no mercado. Credibilidade, com certeza. Principalmente, né? A gente preza muito isso. A origem do consórcio Erval veio através de uma parceria lá nos anos 90, onde uma empresa de consórcio de São Paulo, que fazia consórcio para eletrodoméstico, que antigamente era para comprar geladeira, TV, telefone, o consórcio servia para isso. Né? E como o Grupo Erval ele tem uma loja de eletrodomésticos, uma das empresas são lojas de eletrodoméstico, essa empresa trouxe uma parceria. Que o quê? Ela venderia o consórcio e os contemplados
poderiam, então, faturar o crédito e pegar o eletro dentro das lojas. Adquirir o eletro ali, né? Então, acaba que as lojas Erval, na época, que são essas lojas de eletrodoméstico, cediam espaço dentro das lojas para os vendedores de consórcio dessa empresa de São Paulo. Em determinado momento, por uma questão interna dessa empresa de São Paulo, eles quebraram. Só que o seu Agnello, que é o proprietário do Grupo Erval, pela responsabilidade de associar a marca dele, não que ele tivesse essa responsabilidade, mas por ter associado, ele assumiu toda a responsabilidade. Então, os consorciados, foi entregue o bem para esses consorciados, foi feito devolutiva de valores, e já que eu arquei com este prejuízo, então vamos entrar para esse mercado. Mas vamos entrar para esse mercado com a nossa seriedade, com a nossa credibilidade, vamos desenvolver a nossa empresa. Então, assim surgiu os consórcios Erval, em 1993. Claro que por ser tudo Erval, loja Erval, colchão Erval, consórcio Erval, com o decorrer do tempo se teve confusão, se trocou-se os nomes para que a pessoa que quisesse colchão fosse na loja de colchão, e que quisesse consórcio viesse no consórcio. Então se só mudou o nome de consórcio Erval para HS Consórcio, que nada mais é do que Erval Serviços, né? HS Erval Serviços. Então assim foi a origem da nossa empresa, né? E desde sempre se construiu esse desenvolvimento, esse crescimento da empresa como uma empresa familiar, um trabalho muito pessoal, né, que é o que me traz estar no Espírito Santo, o trabalho em loco aqui, estar junto com os meus corretores, com a equipe de venda e estar dando esse suporte. Né? Gente, que história fantástica! Daí você já vê a credibilidade que a empresa carrega, né? Que história fantástica! A base ali está toda na credibilidade. Justamente. A base está é isso que eu enxergo, é isso que eu leio da história, né? Tipo assim, algo que teria tudo para dar errado ali, né? Exatamente. Que foi a outra empresa, que poderia né? ser uma mancha, né, de um terceiro. Ou simplesmente ele não ter responsabilidade sobre aquilo, ele foi lá, assumiu e ainda transformou aquilo em algo, né, para o próprio negócio. Isso é fantástico. Exatamente. Muito bem. E estão aí há 65 anos, não é isso? 66 anos do Grupo Erval, isso. No Brasil todo, como você falou. Tem alguma região onde vocês têm uma atuação mais O Grupo Erval em si ele tem filial em Dois Irmãos e tem filial no Nordeste também, né? Mas, claro, que como são várias empresas, então se tem variações. Trazendo para HS Consórcios mesmo, hoje corretores, a gente tem mais de 1.000 corretores espalhados em 900 e poucas cidades pelo Brasil. O que são isso? São corretores com escritórios físicos, né? Por exemplo, aqui em Cachoeiro, a gente tem a Cachoeiro Consórcio. Então, eles já estão há 6 anos com nós, tem local fixo dentro do shopping, né? Cachoeiro. A Cachoeiro Consórcio, da nossa grande amiga Glorinha Nemer, não é isso? Lá no shopping Cachoeiro. Quero até mandar um abraço aqui para a Glorinha, tá? E aí o Rodrigo que fica aqui na loja, né, Rodrigo? Também. Aqui somos uma equipe de 5 consultores, né? Mais a nossa equipe administrativa lá, para poder prestar todo o apoio, né, e suporte para os nossos clientes. Rodrigo, e o perfil aqui de Cachoeiro? Mantém a linha aí desse perfil investidor também? Então, como nós falamos, né, o perfil do cliente da HS Consórcio hoje, mais de 70% aí é um perfil investidor. Há 6 anos, né, a Cachoeiro Consórcio vem trazendo o consórcio aqui para a região, né, Cachoeiro e Redondeza, trazendo esse novo olhar do consórcio, né, é o que nós sempre falamos. Hoje, se nós formos olhar aqui, as pessoas ainda conhecem, na verdade, não é que procuram, elas conhecem muito o consórcio como uma ferramenta de aquisição. E nós estamos aí, né, nessa incumbência de mostrar esse novo olhar do consórcio e apresentar. E muitos clientes, né, hoje, devido ao todo o serviço que nós fazemos de divulgação, de marketing, estamos sempre presentes nas feiras regionais também, sempre mostrando o consórcio como investimento. O nosso objetivo, na verdade, é apresentar o consórcio como investimento. E hoje muitas pessoas já nos procuram quando entram em contato conosco com a empresa, às vezes clicam em um anúncio ou vão até a nossa loja, já procuram como que eu faço para investir com consórcio. Então a gente tem visto que tem surtido esse efeito, sim. Hoje, grande parte da nossa carteira de clientes hoje é público investidor. Nossa região, volta a falar, né? É muito uma questão cultural também, né? A HS Consórcio, né? Até foi a HS Consórcio, né, Bruno? Nós podemos falar isso, que deu essa virada de chave aí para o consórcio como investimento, né? Quando ela criou a meia parcela. Foi a pioneira. Foi a pioneira, né?
A gente traz a própria criação da meia parcela no Brasil, né? A gente já vem atuando com meia parcela desde 2006. Claro que lá atrás, quando se criou essa meia parcela, o intuito não era investimento, não se tinha esse pensamento. E sim se pensava naquele casal que mora de aluguel, que precisa planejar a casa própria, que é sair do aluguel, mas por questões financeiras, se pagando uma parcela integral, não teria condição de se planejar. E assim, com a meia parcela, ele consegue pagar o aluguel, paga a meia parcela, se planeja, no momento da contemplação ele passa a pagar a parcela integral, mas ele não tem mais o aluguel. Não tem mais o aluguel. Então ele fica somente com a parcela do imóvel que ele já está residindo, né? Isso é uma modalidade de vocês? Isso. Não é mais exclusiva nossa, mas ela vamos dizer assim, a gente foi pioneiro. Foi o Leandro Osório, um dos nossos diretor comercial, quem criou a meia parcela, né? Então a meia parcela, eu posso optar por isso na contratação? É assim? Isso. Hoje é opcional? É opcional. É opcional. Mas não vou dizer um número exato, mas a grande maioria, quase total dos nossos clientes optam com a meia parcela, né? Porque se eu não quero pagar, ou se eu tenho condição de pagar uma parcela integral, então eu potencializo e faço o dobro de crédito. Então eu consigo me organizar para adquirir o dobro de patrimônio, por exemplo. Quando nós falamos do consórcio como investimento, né? Isso tudo quando o cliente chega para vocês, vou falar uma palavra bem, chega cru ali, chega cru. Vocês abrem todas essas informações, vocês orientam. Claro, a gente Às vezes, temos ferramentas para apresentar isso, né? Temos todo um visual, porque é muita informação para só falar. Então, dentro de uma consultoria, dentro de uma apresentação, de atender um cliente... Esse é o perfil de vocês, né? Ser um consultor, né? Eu não quero te vender um produto e tchau. Exato. Eu quero que você tenha sucesso, que você tenha satisfação. E acompanhar, né? Acompanhar. E prestar assessoria durante todo o processo. Desde o começo, ao momento da contemplação, ao momento de faturar o crédito ou de vender o crédito e iniciar outro. Então, todo esse acompanhamento a gente gosta de fazer próximo, perto com o cliente, né? Perfeito. Vamos lá. E o que vocês trariam aqui para a gente, para jogar aqui na mesa, dos reais benefícios do consórcio? Nessa linha aí do investimento. Quais são os benefícios? De modo geral, o consórcio ele acaba... A modalidade do consórcio ele acaba combatendo a inflação, né? Então, um grupo de pessoas onde todos se autofinanciam com uma taxa baixíssima, porque não tem juros, é apenas a taxa administradora, ou seja, a administradora cobra uma pequena taxa para dar segurança, né, e desenvolver esse processo dos grupos de consórcio. Para cuidar, né, Bruno? Então, esse autofinanciamento dos clientes do consórcio, eles combatem a inflação. Porque se eu fosse comprar à vista ou se eu fosse guardar por conta, lá no final, o meu bem que eu gostaria de comprar, ele inflacionou, ele está mais caro. E como o consórcio ele tem reajuste, essa inflação, todos os clientes dentro do grupo, eles vão diminuindo ela pela contribuição pouco a pouco de cada um. Então, sempre no momento da aquisição, eu combati a inflação. Esse é um primeiro momento. O outro, modo geral, não estou trazendo as nossas qualidades, mas sim a qualidade do consórcio. Longo prazo, falando em planejamento, organização, saúde financeira, me estabilizar, ter uma educação financeira. Então, tudo isso são vantagens que para a pessoa que por um bom tempo trabalhou, ganhou recursos, mas nunca se organizou, ou a pessoa jovem que está iniciando no mercado financeiro, começou a trabalhar e que hoje tem uma dificuldade de adquirir um bem, imóveis supervalorizados. Então, todo esse segmento possibilita com parcelas baixas que com planejamento e com constância ela vem adquirir um patrimônio e vem iniciar a vida financeira dela. Independente, no API, se vai ser comprando, se vai ser poupando, se vai ser investindo, o consórcio traz todas essas facilidades, né? Perfeito. Em vários podcasts também a gente tem visto muito assim, essa fala ela é bem gritante, né? Uhum. Aquela máxima de você faz o consórcio, contempla o imóvel, por exemplo, e o próprio aluga e o próprio inquilino paga a parcela. A gente pode enxergar que isso é uma via de investimento? Com certeza eu consigo alavancar patrimônio, muito se fala isso, né? Alavancagem patrimonial. E aí volta aquela questão, se eu não tenho juros, eu consigo uma parcela reduzida, a minha parcela ela é mais baixa. A parcela sendo baixa, o aluguel cobre a parcela e por muitas vezes ainda me dá um retorno extra, né? Sobra ainda.
Ou seja, eu consigo construir um patrimônio onde por muitas vezes eu paguei 20% apenas do valor. Simulação, né? Paguei apenas 20% do valor, fui contemplado, comprei o patrimônio, botei um inquilino para morar nesse patrimônio, o aluguel paga a parcela, por muitas vezes me dá um incentivo ainda que sobra para um novo projeto, e assim eu vou me alavancando, eu vou me estruturando, né? Hoje se fala muito em alavancagem patrimonial em cima de estúdios, em cima de salas comerciais, lugares turísticos, onde eu tenho uma rentabilidade muito maior, que além de cobrir a parcela, paga o próximo consórcio e ainda sobra uma rentabilidade. E assim a gente consegue desenvolver esse ponto que muito se fala em vários podcasts, que muito se ouve falar, que é a alavancagem patrimonial. Sim. Porque, desculpe te interromper, mas igual você mesmo até comentou no início aqui, né, da nossa conversa, que hoje para você fazer um financiamento de um imóvel, você tem que ter pelo menos 50% do valor. Então, nós sabemos que hoje isso se tornou a realidade de poucas pessoas. E às vezes, em conversas, né, com alguns clientes, às vezes a gente fala assim, já investiu em imóvel? O cliente, não, nunca investi em imóvel. E por que você nunca investiu em imóvel? Porque é um bem de alto valor, eu preciso me capitalizar para isso, para poder conseguir dar uma entrada alta, fazer um financiamento. E aí é onde a gente traz essa ideia da alavancagem de patrimônio. E aí você até perguntou, né, a questão da modalidade, a meia parcela, e o Bruno aqui mencionou. Se o cliente ele tem potencial para poder adquirir um crédito de 1 milhão e pagando uma parcela integral, com a meia parcela, no caso ele contrataria 2 milhões ao invés de 1 milhão. Então, automaticamente, ele está aumentando o poder de investimento dele também. Onde, ao ser contemplado, ao invés dele comprar uma carta de 2 milhões, ele comprou 2 cartas de 1 milhão, que seja. Então ele está aumentando o poder de investimento dele ali de compra, e que ao ser contemplado ele pode comprar não só um imóvel, mas como 2, 3 imóveis e colocar ele nessa situação de locação, diversificar. Ou talvez ele compra um residencial, talvez ele compra um num ponto turístico, ele compra um comercial, e assim ele vai diversificando. E é bom frisar aqui também, Bruno, que a HS Consórcio é a única administradora no Brasil hoje que trabalha com créditos exclusivos de 2 milhões de reais. Exatamente. Né? Nós, até 2 milhões? Até 2 milhões de reais. Né? Isso. Para imóvel. Somos a única administradora no Brasil que trabalha com crédito exclusivo de 2 milhões de reais. Né? Temos crédito então, de imobiliários com até 2 milhões de reais, com o cliente pagando somente a metade da parcela até a contemplação. Voltar num ponto que você trouxe para nós, Rodrigo, se eu fizer um consórcio de 1 milhão, eu posso diversificar, eu posso pegar esse 1 milhão, essa carta, e comprar 3 imóveis, por exemplo, na faixa de 300 e pouco cada um? Isso é possível? É possível. Ou eu tenho que adquirir um imóvel no valor da carta? Não, tu pode Posso fazer, diversificar. pode diversificar. Claro que tem um cuidado no momento de faturamento, né, para fazer o processo de compra desses imóveis, mas pode diversificar. Eu posso comprar vários terrenos, eu posso comprar, construir, e é um outro ponto que atrai muito a alavancagem patrimonial, eu construir, né? Porque a partir do momento que eu construí, que eu concluí uma obra, o meu patrimônio já valorizou pelo menos 40% num cenário atual, né? Então, eu compro um terreno, eu utilizo o crédito para construir, concluir a obra, eu já tenho uma valorização do meu patrimônio. Além disso, ainda posso locar ele ou vender. Então, tudo isso são coisas que eu consigo acrescentar, né? E aí sim, eu posso comprar um terreno, fazer 2, 3 casas, posso comprar 3 terrenos, construir, reformar, ampliar, tudo que for dentro desse segmento. A mesma carta contempla também a construção e reforma? Sim. A mesma carta? O mesmo crédito destinado para imóvel. Vou voltar, a carta de 1 milhão. Eu posso comprar um terreno de 500 mil, meio milhão, como preferir, e os outros 500 eu fazer a obra, a construção. Isso é possível? Sim. Pode fazer isso. Isso Sim. é uma das modalidades de vocês. Bruna, eu já tenho um imóvel, mas está precisando de uma reforma. Consigo utilizar o crédito para reformar esse imóvel? Consegue. Consigo reformar e ampliar? Consegue. Consigo reformar e comprar um terreno do lado aqui, porque futuramente eu quero ampliar a casa, emendar com esse terreno? Pode fazer. Essa diversificação aí, ela é possível dentro de uma única carta. Dentro de um único crédito. Mesma coisa para o veículo. Eu consigo utilizar um crédito, por exemplo, contemplei um crédito de veículo de 100 mil, quero comprar 2 veículos de 50. Posso comprar. Quero comprar um carro, uma moto. Pode comprar. Tá? Claro que tem a questão de avaliação do crédito, né? Tem que ter a margem de segurança ali do que vale o bem adquirido com o saldo devedor do consórcio, mas sim, consegue fazer a aquisição de vários bens utilizando o mesmo crédito.
Se a gente estiver aqui, né, estamos trabalhando uma linha de investimento, né, e toda pessoa que está disposta a investir, ela logo pensa o quê? Num retorno, né? Perfeito. Claro, né, se pensa num retorno, na melhor possibilidade de retorno, né? Quando você fala dessa via de um terreno construir, isso aí é fantástico. Eu já tenho a rentabilidade da obra pronta, né? Em retorno. Exato. Você concorda? Sim. Vou trazer uma realidade próxima assim, de onde eu moro. Um terreno na casa de 250 mil. Se eu construo ali uma pequena casa, 2 quartos, é 800 mil. Uhum. É 1 milhão que a gente está falando. A gente está falando lá do Jardim Itapemirim. Não, Há uma valorização estupenda. Se fala nível Brasil, aonde uma obra que eu construí, após pronta, ela valoriza pelo menos 40% do valor gasto. Essa informação que eu queria. Pelo Isso. menos 40%. Pelo menos 40%, sendo bem conservador. Né? Que tipo de investimento que vai te dar isso? Há tempo atrás, aí uns 4, 5 meses atrás, eu estava conversando com um engenheiro civil e ele estava justamente fazendo ali uma simulação de consórcio comigo, onde ele estava querendo comprar um determinado imóvel e eu falei, cara, você é engenheiro, por quanto você compra, como que você construiria essa casa? Se você fizesse consórcio para poder construir essa casa. E era um imóvel ali na faixa de uns 960 mil reais. Ele falou que com certeza ele construiria ali na faixa de uns 700 mil reais esse imóvel. Então, você podendo utilizar o consórcio, igual o Bruno citou aqui, comprar um terreno, construir, depois se você quiser vender esse imóvel, você já tem esse ganho em cima da sua obra. Ou mesmo a locação também é interessante. Sim. Porque, claro, eu tive o tempo que eu fiquei, né, simulando a questão de um cliente. O cliente teve o tempo onde ele contemplou e até concluir a obra, ele teve que arcar com a parcela. Tudo certo. Mas a partir do momento em que ele concluiu a obra, a locação dela, seja estúdio, seja sala comercial, galpões para a empresa, que tem uma rentabilidade muito boa, ele começa a receber sobre o valor de avaliação dela pronta. Porém, a parcela dele é sobre o crédito do custo de construção dela. Então, eu falo de um patrimônio de 800 mil que está alugado lá. Vamos falar sobre uma rentabilidade de um estúdio, por exemplo. 1% me rentabiliza 8 mil por mês. Né? Sendo que eu estou pagando uma parcela sobre um crédito de 500, que foi o que eu gastei para construir esse galpão. Então, a parcela de 500 hoje, seguramente 3 mil, 3.500 seria o custo de uma parcela de 500 mil faturado já. Né? Então, Você só fala a parcela já cheia, né? Já cheia, com a obra pronta, pagando. Claro, tudo isso tem reajuste, mas também tem o reajuste de GPM. Sim, o aluguel também vai se corrigir. certeza. Então, num cálculo bem simples, bem básico, eu estou recebendo 8 mil para pagar 13,5 de parcela. Ainda me sobra uma renda de 4.500, sendo que eu tenho um inquilino pagando o meu patrimônio. E se a gente estiver firme nesse perfil de investimento, o que é que nós vamos fazer? Repete a dose. Repetir, com certeza. Aí a gente fecha assim com maestria no que nós estamos falando, alavancagem de patrimônio, né? E aí vem a gente costuma muito falar, Bruno, que é colocar o dinheiro para trabalhar para você. Exato, não é exatamente. assim? Colocar o dinheiro para trabalhar para você. Exato. Né? Porque dinheiro parado, você está perdendo. Né? Tem o valor do dinheiro no tempo. Então, Sim. ele está parado. É uma forma de você colocá-lo para trabalhar para você de forma que ele te dá retorno, ele te traz rentabilidade. Exatamente. Isso? Complementando, já utilizando esse mesmo exemplo, sobrou esses 4.500, hoje a meia parcela para iniciar um consórcio de 500 mil é 1.400 arredondando, né? 1.397. Então eu consigo fazer mais 1 milhão de crédito e ainda assim me sobra recurso, porque eu gasto ali 2.800 para contratar 1 milhão de crédito, que eu faço mais 2 galpões e ainda me sobra 1.200. Ou seja, paga o patrimônio que eu já construí, paga o planejamento de mais 2 e ainda me sobra 1.200 de renda que eu posso aplicar numa outra atividade, ou se caso eu sou conservador e quero uma aplicação financeira também para ter um resguardo financeiro, né, consigo me organizar de diversas formas com apenas uma operação que já foi concluída. Né? E que pode começar muito simples, né? Pode começar muito simples, com um valor aí, igual você citou, de 1.000 e poucos por mês, virar aí uma possibilidade de você ter uma rentabilidade. Exato. Aí. Né? Eu citei 500 mil, né? Meio milhão num projeto, mas eu pego um casal que está iniciando a vida financeira deles. Posso trabalhar um crédito de 200 mil, né? 250, onde eles compram um terreno, constroem uma sala comercial em cima, por exemplo. Eles têm em percentual, eles têm o mesmo desenvolvimento. Né? Então, já começa
a desenvolver a vida financeira, a construir o patrimônio, onde pode mudar a realidade de muita gente, né? Com certeza. A gente fala desculpa te interromper, a gente fala no perfil investidor, muitas vezes quando se fala investidor, se idealiza aquele cara que já é empresário, que já tem um grande capital. Mas não, eu consigo iniciar nesse mercado com R$340 de parcela. E eu vou me organizando nesse formato, que e aí vem, né? O investimento ele nada mais é do que constância. Então, se eu me organizo com R$340 e vou mantendo uma constância durante a minha vida, o meu desenvolvimento, eu vou construir um patrimônio grande, porque eu vou me alavancando sobre ele mesmo, né? Só para a gente ter um efeito de comparativo, R$340 deve ser mais ou menos 3 pizzas no mês, né? Não? Mais ou menos 3 pizzas no mês, é isso? E olhe lá, né? E olhe lá, dependendo do lugar, né? Mas a gente está falando do valor de 3 pizzas no mês, podendo ter um poder de alavancagem de patrimônio, fazer sua vida, não é isso? Isso aí. Chegar num nível aí de você... Para o pai de família, por muitas vezes R$340, que num final de semana é muito fácil de gastar, ele consegue estruturar uma operação para o filho pequeno dele, que daqui a 15 anos vai precisar de uma faculdade. Sim. Ele vai ter o recurso pronto para bancar a faculdade. Ou se o filho, né, vai trabalhar, vai por conta, pegou uma bolsa, mas ele consegue entregar um terreno, consegue dar uma casa para esse filho, consegue já dar o pontapé inicial para o filho desenvolver. Né? Que eu acho que é o sonho de todo pai, né? Com é certeza. O sonho de todo pai, eu tenho né? minha filha pequena, né? É o sonho. A minha organização para ela já. Sua pequena? Exatamente. A minha organização para ela já está acontecendo. Aí, ó, já está com quantos aninhos? Ela fez 2 anos dia 10 agora. 2 anos já está pensando no futuro dela. Com certeza. certeza. Não, e a gente está falando aqui do público investidor, né, o Penha? E nós trabalhamos, né, lógico, o consórcio para aquisição. E o cliente, quando ele quer fazer a aquisição, geralmente ele é muito ansioso, né? Geralmente o cliente, quando ele está pensando em iniciar um consórcio para poder comprar uma casa, para ele poder morar, ele quer sair do aluguel. Então ele tem pressa. E uma das primeiras perguntas que o cliente faz é com quanto tempo eu vou ser contemplado? O cliente do investimento, assim como o Bruno falou, né, nessa operação, do cliente fez uma construção, comprou um terreno, construiu, com o valor da rentabilidade ali, ele está pagando o consórcio dele e ele pode aplicar em mais 2 cartas de crédito ali e ir multiplicando. O cliente perfil investidor, ele não olha quando eu vou ser contemplado. Ele visualiza quanto que o meu bem vai estar valorizado quando eu for contemplado. Então, são situações diferentes. É por isso que nós focamos muito no cliente, no público de investimento. Atendemos todo tipo de cliente, o cliente de aquisição, o cliente de investimento. Mas hoje você poder utilizar o consórcio como uma ferramenta de investimento, a pessoa que já trabalha na cabeça dela isso, ela visualiza isso. Por quê? Porque tem a correção do crédito. Se você for fazer, lógico, a gente não tem aqui as nossas planilhas para poder mostrar, mas se você for olhar só essa simples correção, por exemplo, no crédito imobiliário hoje no INCC, o seu crédito, o valor que ele reajusta no ano, o poder de compra que ele aumenta para você é muito maior do que o valor que você está pagando em parcelas. Então você ganha um poder de compra muito maior somente pelo fato, né, do reajuste do INCC. Então, em todos os momentos ali, o consórcio está te ajudando a alavancar patrimônio, fazer a alavancagem do crédito, a você ter rentabilidade. E a pessoa que trabalha com a cabeça voltada para o investimento, ela não está preocupada quando que ela vai ser contemplada. Ela está preocupada quanto que vai estar valendo o crédito dela quando ela for contemplada. Para assim ela diversificar. Você vai vender a carta, você vai construir. É o único investimento que não precisa de capital. Eu não preciso levantar um capital, não preciso mobilizar um capital, eu preciso arcar com a parcela. E com uma meia parcela. Né? Sim. Que é meia parcela, né? Exato. Rodrigo levantou a bola ali para uma pergunta, né? Tem um sorteio, é assim? Por sorteio mensal? Extração da Loteria Federal. É um sorteio mês? Isso, uma assembleia por mês. Claro que ela pode variar, né? Uma para imóvel, uma para veículo, ou pode ser as duas. Vai de acordo com as datas ali de extração, mas sim, é uma extração, a assembleia acontece uma vez ao mês, e aí se determina em cima daquela extração quais serão os contemplados, né? Hoje a gente, além do contemplado por sorteio, tem também o por lances. Né? Então a gente trabalha lances embutidos, que é recurso do próprio crédito, onde o cliente não tira dinheiro do bolso. Temos as modalidades de lances fidelidades, que são para clientes assíduos com as parcelas, né? Clientes que estão ali a determinado prazo, sem atrasar, sem faltar um mês de pagamento na parcela. Então ele tem a vantagem de concorrer somente com outros clientes que estão nas mesmas condições. Isso é exclusivo de vocês? O lance fidelidade?
Dá para se dizer que sim. A gente já se desenha no mercado algumas coisas parecidas, mas nas nossas modalidades ele é exclusivo nosso, né? A gente tem uma variação. E aí não somente a forma de contemplação, é a forma como se distribui o crédito. Se vê muito em consórcios, principalmente de instituições bancárias, aonde o saldo do grupo ele vai ser entregue um pelo sorteio, vai ser entregue um para o lance embutido do próprio crédito e o resto todos para clientes que ofertaram lances de recurso próprio. Nós, como a gente tem o objetivo de atender o público investidor, a gente entrega no sorteio, entrega no embutido, entrega nos nossos fidelidades, entrega no lance, sobrou recurso no grupo, eu volto tudo de novo e começo a entregar de novo no embutido, de novo nos fidelidades. Ou seja, um grupo que entrega 15 contemplações, 12 delas são somente pelo sorteio, sem o cliente tirar lance do bolso. E isso daí é bem interessante a gente falar, ô Penha, porque essas modalidades de contemplação que nós oferecemos sem o cliente ter a necessidade de fazer um aporte de recurso próprio para poder ser contemplado, é justamente pelo fato de nós focarmos no consórcio a título de investimento. Você fez uma pergunta mais cedo, Rodrigo, como é que é o perfil do cliente de vocês? Já está igual lá a média da HS, hoje mais de 70% dos clientes, clientes voltados, né, para o investimento. Quando nós vamos conversar, né, com alguns empresários, né, na nossa região, nós vemos muitos clientes às vezes frustrados com o produto consórcio. Por quê? Porque às vezes ele vai na instituição financeira às vezes para resolver uma outra demanda dele, da empresa dele, e ali naquela situação do gerente, poxa, oferece alguns produtos ali para ele, seja uma previdência, uma capitalização, oferece um consórcio, ele visualiza ali os produtos e fala, vou fazer o consórcio. Só que ele não queria fazer o consórcio. Ele foi no banco para levantar um capital de giro, foi para poder fazer alguma outra coisa. E ali quando a gente às vezes vai conversar com alguns clientes, o cliente fala assim, eu tenho 10 consórcios, eu tenho 15 consórcios. Pô, mas você fez para quê? Não, eu fiz... Isso era para outra situação. Comum, Rodrigo. E aí, isso é muito comum. Isso é muito comum. A gente que atende... Às vezes faz consórcio até sem saber que fez. Sim. Assinei lá um negócio lá no banco. Era lá. porque o meu gerente arrumou um negócio bom lá para mim. Confia no gerente, né? E às vezes é uma realidade isso. Nós conversamos com muitos empresários e falam, cara, eu tenho 5 consórcios, tenho 10, tenho 15. Muitas vezes somente em cima de uma taxa, né? O gerente simplesmente fala, não, eu consigo uma taxa assim, assim. Mas aí vem aquela outra pergunta também, ele não percebeu quais são as regras do grupo. Quais são as formas de contemplação. Se é pro perfil dele, se não é. Entendeu? E às vezes a pessoa tá lá com 10, 15 cotas imobiliárias, que ele não sabe o que ele vai fazer quando ele for contemplado. Às vezes é um tipo de crédito. A gente vê muito isso, crédito imobiliário às vezes de 50 mil reais, 70 mil reais. Hoje nem terreno quase você compra com valor desse. Vou dizer para vocês, e não tem essa assistência que vocês Sim, correto. ditaram aqui. Não tem e aí esse tipo de cliente, quando nós começamos a conversar com ele, consórcio, porque às vezes a gente encontra realmente um cliente frustrado com o produto consórcio. E quando a gente faz uma consultoria realmente com esse cliente, a gente apresenta para ele todas as possibilidades, o que realmente ele pode fazer com o consórcio, né, que nós oferecemos, da HS, tendo a meia parcela até a contemplação, dando para ele a garantia de que nós vamos comprar a carta de crédito no ato da contemplação dele, entre outras situações, a assessoria dele fazer a aplicação do crédito, mostrar para ele projeções ali de aquisição de imóveis, colocar para locação, isso tudo a gente apresenta para ele em planilhas, resultados. Encontrar o melhor plano para ele, exato, né, para a realidade dele, e o cliente para a fala, intenção dele, né? E o cliente fala, eu não conhecia isso daí. Entendeu? E aí realmente o cliente que às vezes está frustrado com um produto, né, que é bom, mas que talvez foi adquirido de uma forma errada, o cliente acaba vendo no nosso produto realmente um diferencial e podendo enxergar sim o investimento no consórcio. Eu acho que desmistifica aqui duas questões. Primeiro, consórcio é igual moto e carro. Né? Adquirir sim. moto, sai desse quebra conceito isso, antigo, quebra, né? E comprova que o consórcio como sim ferramenta de investimento nessa Exatamente. linha que a gente está tratando aqui. Exatamente. E acredito que agora trazendo para um lado até de aquisição, né? Não somente falar o produto, ele é excelente para investimento, a gente consegue demonstrar isso em vários pontos, mas a variedade que a gente consegue entregar para o nosso cliente, né? Desde faturamento de maquinária agrícola, faturamento de maquinários náuticos, né? Carro, moto com prazos estendidos para aquisição, carros pesados até 15 anos de uso. Então a gente tem um destaque de mercado com esses pontos que fazem muita diferença, né? Opção de lances retidos, onde eu posso deixar o meu bem como garantia de lance.
Ou seja, eu quero trocar de imóvel, eu quero sair de um apartamento, quero ir para uma casa. Eu vou vender a minha casa, eu vou morar de aluguel para ofertar um lance. Se eu não contemplo, eu fico mais um mês de aluguel. Não. Tu pode ofertar o lance do valor do teu imóvel. Contemplou, apresenta a escritura desse imóvel ou desse veículo no nome do consorciado e a HS entende que ele foi contemplado. No momento dele faturar o crédito, ele vende esse bem, né, traz o demonstrativo de pagamento daquele lance, ele tem o crédito para uso. Ou seja, ele só vai sair do patrimônio dele a hora que ele for adquirir o novo. Para o caminhoneiro, não precisa ficar um mês parado sem caminhão, sem trabalhar. Ele contempla entregando a FIP do caminhão dele como lance. Contemplou, vai numa revenda, numa concessionária, pega um caminhão novo, entrega o crédito, já deixa o dele na troca, por exemplo. E aí já sai trabalhando. Ou seja, em um dia ele resolve essa situação, não precisa ficar dias parado ou mês parado esperando uma contemplação com um capital na mão sem trabalhar, né? E quando ele utiliza o bem dele, ele tem um tempo maior, pelo que você me Não trouxe. tem prazo determinado. Não tem prazo determinado. Não tem prazo. Ou seja, aquela correria, não é isso? Foi isso que eu entendi. Exato. A correria de repente, até perder dinheiro na venda do bem, porque eu estou com pressa para vender, para poder... Exato. Exato. É isso? Exato. No caso, ele não perde, né? Ele não perde. Justamente. Ele pode tem vender com calma ele depois. tem um tempo para melhor negociar o bem dele, não é isso? Eu acho bom o exemplo do caminhoneiro, porque o caminhão parado é prejuízo, né? E se ele vende o caminhão para ter o recurso de um lance, enquanto ele não contempla e pega o outro, ele está parado sem produzir, sem rentabilizar, né? Então, ele contemplou, ele está com o caminhão na mão, ele vai decidir o momento que daqui a um pouco ele vai esperar uma promoção de uma concessionária para pegar um caminhão em condições mais acessíveis, ele tem tempo para vender o bem dele. E outra questão, enquanto ele não faz isso, que ele não tem prazo determinado, o crédito dele está rentabilizando. Porque todo Não crédito, está parado. todo crédito contemplado, ele é obrigatoriamente feita uma aplicação em rendas fixas, como regra, né? Em rendas fixas. Hoje está um rendimento legal. Você sabe quanto que está? Bem conservador, dá para se falar em 0,9, que se sobra de liquidez. E que hoje, já é né? mais do que a poupança. Hoje. Mais do que a poupança. Claro que hoje uma aplicação simples, ela está entregando até um pouco mais que isso, mas eu preciso ser conservador na hora de falar, né? Sim. Então, como é um mercado variado, não adianta eu jogar Pra cima, um extremo. Tem que ser conservador. Então, um 0,9 é bem aceitável. Ou seja, o crédito contemplado está lá rentabilizando. Enquanto ele está trabalhando com o caminhão dele, enquanto a família ainda está no apartamento, se for uma questão de troca de imóvel, né? Buscando uma melhor negociação. E às vezes isso acaba sendo uma outra organização. Porque o casal pensa, pô, aquela casa ela é boa, mas ela não tem piscina. Se eu esperar um ano, o meu crédito de 500 mil a 0,9%, ele já me dá uma condição para mim adquirir a outra casa que tem piscina. Sim. Eu usei um exemplo, a piscina, pode ser outra situação, mas ou seja, eu consigo ter um planejamento. E muita gente, quando não tem a necessidade da aquisição, deixa esse crédito aplicado como uma previdência aplicada. Ou seja, no final eu pego todo esse período de reajuste, eu pego um acumulado, que lá no final eu paguei muito menos do que eu vou sacar por causa de todos esses reajustes, né? Perfeito. Meninos, vocês deram uma aula aqui pra gente. E existem hoje. muitos detalhes que a gente não tem tempo para poder falar Vocês aqui, estão né? dando uma aula aqui pra gente. Vamos lá. Algo que vocês julgam ser importante, que precisa vir aqui para transmitir conhecimento lá para o nosso público, que vocês queiram enfatizar aqui, que a gente tenha deixado passar despercebido? Eu acredito que é o alerta, na verdade, sobre o mercado, né? Nós temos essa cultura de uma consultoria muito bem feita, de apresentar um produto muito bem explicado, onde o meu cliente sai conhecendo todo do A ao Z, como vai funcionar o consórcio dele, né? E o que ele vai fazer em cada momento, né? Porque eu apresentar somente um curto prazo e se passa daquilo ali. Aí meu cliente fica na dúvida. Por muitas vezes ele se assusta. Pois, e se não for? Depois que fechou o contrato, depois que está em casa, que deitou a cabeça no travesseiro. E agora? E depois disso? Então a gente... Se, exato. Né? Se. Começa os e se. Uhum. Então, esse cuidado que a gente tem de explicar bem, de demonstrar, ensinar o cliente, por muitas vezes na rua não tem isso. Então, acredito que um principal ponto é esse cuidado. Entender que o mercado não existe milagres, entender que o consórcio... inicialmente, para ele ser, vamos dizer, o original dele, o mais barato possível, ele é um planejamento.
Então, tudo que eu faço para acelerar ele, eu vou encarecer o produto. E isso é natural, seja através de lance, seja comprar uma contemplada, eu vou estar encarecendo. Então, na rua, milagre não existe. É um planejamento, é uma organização e que, principalmente, acho que esse alerta é bacana de deixar, ter esse cuidado com quem tu busca informação para que tu entenda e faça um bom planejamento na hora de assinar um contrato. Né? É um principal ponto falando a nível geral. Né? E agora a gente trazer para dentro da nossa empresa a questão de pontos, né? Além de todos os que a gente já falou, uma credibilidade de uma empresa que tem conceituada no mercado. Séria, né? Quando a gente traz um cenário a nível Brasil, nós estamos ali, se não a primeira, estamos entre elas, né? Entre a primeira no segmento de administradoras independentes. Então nós temos aí quase 400 mil consorciados ativos, temos uma retenção, uma saúde de grupo, a gente tem toda uma estrutura que dá segurança, que dá assessoria. Acredito que isso é um ponto bem interessante para... E que passa a credibilidade, né? Exatamente. Bruno e Rodrigo, que conselho vocês dão para uma pessoa agora que quer fechar um negócio? Que pergunta, que informação ela deveria perguntar para vocês? Acredito que é a leitura, né? O perfil do cliente. Isso é nós que fazemos, né? A gente começa a fazer perguntas para entender, para entregar isso esmiuçado. Claro, o cliente que vai buscar o conhecimento no mercado, primeiramente ele tem que entender o que ele quer. Qual que é o objetivo dele, qual que é a capacidade dele. Porque eu me deslumbrar com uma explicação, com um cenário que ele é real, mas que eu tenho que entender que ele tem reajustes, que ele tem, né, todo um desenvolvimento, eu preciso primeiro me entender. Quando eu entendi o meu objetivo, eu vou buscar a consultoria para entender o crédito perfeito que cabe para mim, qual que é o meu objetivo. E dentro disso a gente traz todo o restante, né? Rodrigo. O consórcio ele é uma ferramenta maravilhosa, né? Eu costumo, ontem inclusive eu fiz uma série de gravações de alguns vídeos, né, de simulações, mostrando cenários como de apresentação, igual que às vezes o Bruno faz junto conosco para alguns empresários, onde vários cenários, né? Porque eu não posso só mostrar para o meu cliente que o consórcio ele é bom sendo contemplado no início, mas eu mostro para ele opções quando ele é contemplado no meio, quando ele é contemplado de uma forma mais avançada. Entendeu? Então é justamente isso daí, a gente fazer... São as possibilidades reais, Sim, né? são as possibilidades reais. Eu tenho que mostrar, não adianta eu mostrar para o meu cliente que a venda da carta contemplada é uma maravilha, porque ele pode ter rentabilidade, né, frente a outros investimentos, né, do mercado aí, que pode dar para ele mais de 10% ao mês, 15% ao mês. Nossa, mas isso é geral, é sempre? Não vai ser sempre, entendeu? E se ele for contemplado mais adiante, mais no meio do consórcio, então a gente mostra todos os cenários do cliente. Eu costumo dizer que o meu cliente, quando ele entra no consórcio comigo, ele sabe todos os pontos. Eu não omito dele nenhum tipo de informação. Mas uma coisa que eu sempre costumo dizer, né? O consórcio só contempla quem faz. A gente às vezes vê muitas pessoas falando, o consórcio não é legal, o consórcio demora, e a gente fala, tá, e qual foi a sua experiência? Não, nunca fiz consórcio. Então a pessoa tem que viver a experiência, mas para ela viver a experiência, ela tem que buscar o conhecimento e alinhar se o produto realmente está de acordo com o objetivo que ela tem. Entendeu? Não adianta uma pessoa entrar num consórcio e falar, eu já tive situações de amigos meus, entendeu, que precisavam de uma contemplação com 2, 3 meses. Né? E eu falei, cara, eu não posso te prometer uma contemplação desse período. Né? E eu quero que você tenha uma boa experiência comigo. Eu não vou te prometer algo. E isso acontece muito. São muitas pessoas que ligam para nós, né? E que às vezes pegam o nosso contato, seja na internet, ou que até vão até a nossa loja e chegam já com um discurso todo pronto. A gente fala, essa pessoa já conhece o consórcio. E quando a gente começa a perguntar, a pessoa fala, não, porque me prometeram isso. E eu falo, aquela velha frase, né? Não existe almoço grátis. A gente apresenta realmente e fala, olha, não é do jeito que realmente estão explicando. Então, graças a Deus, na Cacheiro Consórcio, a gente, até por conta de toda essa história que a HS carrega, de como que a HS, o Bruno pôde expor aqui pra gente, como que a HS surgiu, né? A HS, ela transmite isso para nós corretores, né? E nós procuramos transmitir isso também para os nossos clientes, a credibilidade. Então, tenho certeza que os clientes que nos procurarem, né, que procurarem aí, né, conhecer melhor o consórcio da HS, eles vão ter realmente essa consultoria e a gente vai procurar sempre fazer essa leitura do cliente, né? Lembrando que só contempla quem faz. Só é contemplado quem faz, né? E que conselho você dá hoje para uma pessoa, Rodrigo, que está aí pensando, analisando possibilidades,
se vai para uma linha de consórcio, se não, tem um valor lá. Que conselho você daria para esse perfil, para essa pessoa? Então, Penha, a gente sempre procura fazer essa leitura do cliente, né? Por exemplo, chegam muitos clientes para nós, às vezes cliente que chega por uma campanha de WhatsApp, uma campanha de Instagram, e o cliente, às vezes, ele não chega sabendo direito o que ele está querendo. E a gente procura ali fazer, sempre procura marcar uma entrevista com o cliente, um atendimento presencial, ou seja, pelo telefone, para a gente poder dialogar, a gente entender realmente quais são as necessidades do cliente, o que ele está buscando. Que eu posso, às vezes chega cliente e fala assim, me manda a sua tabela. Eu não vendo consórcio, como nós falamos. Nós aplicamos, nós oferecemos uma consultoria para o cliente. É muito mais que isso. É muito mais do que isso. O meu cliente, isso. eu não posso chegar para o meu... Eu tenho um produto muito valioso nas mãos. Eu não posso só chegar para o meu cliente, ele me pedir uma tabela, me manda sua tabela de imóveis. E eu vou lá e jogo minha tabela de imóveis para ele. Eu, particularmente, nunca nem mando tabelas de imóveis. Né? Quando o cliente procura, mas me manda. E qual o valor? Quanto que está a parcela do valor tal? Não adianta eu mandar o valor de uma parcela para ele sem entender qual é a renda familiar daquela pessoa. Entendeu? O que ela está disposta para oferecer. Talvez ela tenha até uma renda familiar legal, mas talvez ela já existe hoje, ela já possui hoje outros compromissos que impede ela de talvez investir um valor de parcela compatível com o crédito que ela está buscando. Então, essa consultoria realmente que nós fazemos, né, buscar ali todas as informações do cliente, para poder alinhar, né, bem com o produto, com aquilo que ele está querendo, é muito importante para a gente poder não frustrar o nosso cliente também com o produto. A gente já falou aqui anteriormente sobre muitos clientes que nós encontramos, né, que às vezes nós vamos visitar, muitos empresários, e a gente encontra às vezes clientes realmente frustrados com o produto consórcio em outras instituições, e não é isso que nós queremos gerar, não é essa experiência que nós queremos gerar nos nossos clientes. Então, por isso que a gente sempre procura fazer esse diagnóstico, né, com o cliente, aí, procurar todas essas informações para a gente poder oferecer um produto que realmente vá atender as expectativas do cliente. Talvez essa decepção seja pela falta de clareza, né? É comum. A falta de conhecimento, né? E clareza de quem está também prestando o serviço, né? Às vezes está ali na intenção só de vender Acaba sendo um retrabalho para nós, né? Quando pega um cliente assim, porque além de tu demonstrar para ele que foi uma... que não a empresa, a administradora, o banco que ele comprou que é ruim, mas é algo que daqui a um pouco o vendedor fez mal intencionado. Né? Não era o perfil que encaixava para ele. Então isso para nós acaba sendo um retrabalho. A gente pega esse cliente, atende. Se ele ainda está com o consórcio, por muitas vezes a gente dá dicas de como ele levar e continuar até o encerramento daquele consórcio que ele já tem, para que ele tenha ainda assim uma boa experiência, né? um novo conhecimento. Então todo esse trabalho e que a gente talvez faz. não saia tão prejudicado também, né? Porque às vezes acaba até prejudicando. Isso. Né? Hoje eu acho bem bacana enfatizar isso. Assim, a gente não tem administradoras a nível Brasil, não somente HS, administradoras ruins. Né? Claro, tu vai ter alguma diferença de produto, uma que acaba fiscalizando um pouco menos que outra, mas a lei do consórcio que o Banco Central e a BAC fiscalizam, ela traz uma credibilidade muito forte. Ou seja, empresas que estão hoje no mercado, elas têm auditorias, elas são fiscalizadas, elas estão de acordo com as normas. Então, se tem isso, o que pode causar problema são pessoas mal intencionadas que, às vezes, na ponta, não entregam isso. Não prestaram isso. um bom não tem serviço. um comprometimento. Né? A gente costuma dizer que a administradora, né, em si, ela tem um comprometimento muito grande, justamente por conta disso. Ela é fiscalizada pela BAC, ela é auditada pelo Banco Central. Agora, pode acontecer de muitas vezes o corretor que está na ponta ou o vendedor que está visando somente um comissionamento, ele não tem o mesmo comprometimento, entendeu? E a mesma ética que a empresa procura ter. Então, isso realmente acontece e acaba fazendo muitos clientes se frustrarem. Eu volto ainda, insisto na falta de clareza, porque, como vocês disseram, o primeiro passo é identificar o perfil desse cliente, dessa pessoa. Então, às vezes, eu não estou interessado em identificar, eu quero vender um produto e pronto. Fala só o que o cliente quer ouvir e entrega. Né? Isso a gente cuida muito. E é igual tu falou, para evitar o máximo de prejuízo. Então, às vezes, ele não está tendo prejuízo, ele só não entendeu o potencial do que ele tem na mão. Né? Por mais que a característica daquele consórcio não seja específico para ele, né? Mas, eu entendendo o produto, eu tendo um auxílio de quem entende, eu consigo brechas para fazer aquilo ali desenvolver de uma forma boa. Né? Então, a gente, além de todo o nosso produto, a gente tem esse conhecimento para entregar essa assessoria. Né? E quem procura vocês, quem chega até vocês, sai com essa bagagem.
Olha, de conhecimento. Se tiver tempo para nos ouvir, a gente tem tempo para falar, né? Conteúdo a gente tem bastante. Sai como eu estou saindo aqui, com uma aula de investimento. É o nosso trabalho, né? O nosso dia a dia é isso, é ter conhecimento, e para mim entregar um bom trabalho, eu preciso conhecer o que eu faço. Na verdade, eu acho que vocês miram mais até mais à frente, né? É o resultado final, né? A satisfação, saber que a prova social, a prova social. Porque a gente não está falando aqui de coisas que de R$1, R$100, né, gente? Isso. A gente está falando muitas das vezes é o futuro de uma pessoa, né? São planejamentos de 18 anos, prazo, 15 anos. A gente está falando de algo de longo prazo. E você se decepcionar com algo assim é complicado. Então, assim, o que vocês garantem é a satisfação, né? É a satisfação mesmo para que aquele cliente, quando entra muito bem munido de informação, dominando, sabendo o que quer, sabendo onde vai chegar. É isso? Além de todos os nossos diferenciais, né? Da nossa empresa. E a gente tem visto hoje também, Penha, as redes sociais estão aí, né? E hoje um tema, né, que é muito abordado, é muito falado, você mesmo mencionou aqui, a alavancagem de patrimônio. Sim. Muitos podcasts hoje, as pessoas falam muito sobre isso. E até meio que um dinheiro fácil, né? Alguma coisa assim. Mas muitas pessoas hoje, particularmente, eu atendo muitas pessoas nessa faixa etária de idade, muitos empresários, né, jovens de 25, 30, 32 anos mais ou menos, que procuram, né, diversificar. Ele tem às vezes um comércio, já tem ali o giro do seu comércio, e às vezes me procuram e falam: Rodrigo, eu queria diversificar o meu investimento, pegar um valor da minha rentabilidade ali, do meu negócio, e queria investir nisso porque eu já ouvi isso na internet. Porque um amigo meu falou que comprou imóveis e colocou para alocação. E ele sempre, quando a gente está conversando, eu pergunto: qual a sua idade? Né? Ele fala: não, eu tenho 25 anos, tenho 28 anos. E já começa a visualizar ele com 42, 45 anos, com imóveis quitados. Não ser contemplado aos 42, aos 45 anos. Mas numa idade dessa, já dá ali com imóveis quitados, já gerando uma renda passiva para ele. Já preparando uma aposentadoria ali, né? Fazendo o dinheiro trabalhar para ele. É isso aí. Exatamente. Fazendo o dinheiro trabalhar para ele. Que bom que nós temos aí as pessoas entendendo e procurando, né? Novos ainda, né? Pessoas novas com 20 e poucos anos, com essa mentalidade. Isso é muito bom. Pessoal, estamos caminhando para o final, para o fechamento. Passa rápido, né? Passa rapidinho. Tem algo que vocês queiram trazer para a gente de informação? Acredito que muito agora Tem muita informação, mas... É que muito é da prática, né? De cada exemplo, cada detalhe, mas eu acredito que muito é se botar à disposição, né? É a gente estar disponível para o público que está ouvindo, quem está acompanhando o podcast, quem vai acompanhar, poder tá vindo nos procurar, ou se precisar de uma assessoria, entender que a Cachoeiro tá à disposição, que tem todo um suporte da administradora, né? Tudo que precise a gente tá disponível para ajudar. Muito bem. Lembrando que a Cachoeiro Consórcio fica no Shopping Cachoeiro. Shopping Cachoeiro, segundo piso. Segundo piso. Muito bem. Pessoal, quero agradecer a vocês, agradecer muito a participação de vocês. Vocês tiraram muitas dúvidas aqui que eu tinha, tá? Vocês sanaram muitas dúvidas aqui que eu tinha. Tenho certeza que o nosso público também tinha essas dúvidas aí sobre consórcio. E vocês comprovaram aqui que o consórcio, sim, é uma ferramenta de investimento e uma ferramenta de potencial, tá? E só lembrando que a gente também não falou, né? A gente estava falando da questão do financiamento, que hoje... além de ser difícil, é muito caro. Muitas pessoas têm hoje o financiamento imobiliário, uma dívida de 30, 35 anos, e o nosso consórcio você consegue também quitar o financiamento. Então muitas pessoas até procuram a gente também, né? A gente não tinha tocado sobre esse assunto. Muitas pessoas procuram pelo fato de você ter somente a metade da parcela até a contemplação. Ao ser contemplado no consórcio imobiliário, você pode usar para poder quitar aquela dívida que você tem lá de 30 anos do financiamento. E aí, claro, uma quitação à vista, né? Porque eu entro com um crédito de consórcio amortizando todos os juros que teria no financiamento. Então eu consigo... E a gente não precisa nem lembrar aqui em quanto que está a taxa de juros hoje. Não, né? A gente não precisa nem lembrar, nem né? entramos nesse assunto ainda. Estamos falando de coisa boa, por enquanto. Não precisamos nem lembrar disso. Olha que oportunidade. Olha que grande oportunidade. E realmente é nessa linha aí.
né? Perfeito. Uma vez que você tem o capital ali, você vai lá e pede amortização, negocia mesmo, Exato. né? Para poder você sair um pouco fora aí E dos aí, claro, juros aí tu absurdos e altos que Exato. são praticados. Tu reduz a tua parcela, né? Tu fica, ou seja, tu folga o teu custo mensal e além disso tu antecipa o prazo de quitação daquele teu patrimônio, né? Pois é. Então, é uma forma bem lembrada pelo Rodrigo essa questão da quitação do financiamento. A gente está vendo vantagens aqui para todos os lados, Sim. certo? Esse é um ponto que a gente fala muito, né? O consórcio, principalmente o jeito que nós desenvolvemos o nosso produto, ele nunca deixa o cliente engessado. O cliente sempre tem a opção de o que fazer ou escolhas no momento em que ele está, né? O que ele pode ir se adaptando. E pelo visto, sempre melhores opções. São escolhas, né? Então ele vai ter opções, ele sempre vai buscar aquilo que se adequa melhor a ele. Então a gente sempre consegue auxiliar. Pô, Bruno, mas eu paguei muito tempo meia parcela, agora eu fui contemplado, eu tô com uma parcela muito alta integral. Não, o teu crédito também se reajustou muito, então ele também está grande. Tu pode abrir mão de uma parte desse crédito, tu vai abrir mão da taxa daquela parte também, tu vai pagar taxa somente sobre o que tu utilizar. Então a gente consegue dar essa assessoria, dar esse trabalho que no momento que eu poderia prejudicar no sentido de deixar o meu cliente sufocado financeiramente, eu consigo dar uma solução onde ele se adequa ao momento da vida, à realidade daquele momento dele, né? E que gera satisfação. Que gera satisfação. Gera satisfação. Ele realiza o sonho, adquire o bem com tranquilidade, com leveza de poder dormir e saber que ele está com o financeiro dele estabilizado. Né? Com certeza, isso gera satisfação, tranquilidade, não é isso? Exato. E segurança. Perfeito? Perfeito. Pessoal, quero agradecer muito a vocês pela participação de vocês hoje aqui no nosso podcast. Espero, assim, que vocês voltem, já que eu já percebi que muita coisa ficou sem ser aberto aqui, não é isso? Sem ser na próxima aí a gente jogar algumas simulações isso, aí. se vocês toparem, a gente joga aqui, simula vários cenários, Sim. simula várias... a gente pode ir para, assim... segmentos diferentes, vai ficar muito interessante. E o nosso público aí vai ter como é que fala? Uma simulação aqui ao vivo. Certo? Literalmente uma videoaula. Uma videoaula. Vou contar com a volta de vocês aqui para a gente tratar disso, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo. Te agradeço pelo convite aí, em nome da Cacheiro Consórcio, em nome da Glorinha, do Sérgio. Tá? Obrigado pelo convite aí. Foi muito importante para nós poder juntamente tirar suas dúvidas e de todos os nossos ouvintes aí também. Muito Com bem. certeza. Muito obrigado pelo espaço, por trazer, né, da oportunidade, falando em nome da HS, a oportunidade da gente falar, trazer nosso produto, quebrar algumas dúvidas, algumas objeções que tem e aguardamos o convite para o próximo, então, para a gente poder se aprofundar um pouco mais em questão de números, produtos, segmentos que a gente possa desenvolver. Tá? Já estão convidados. Obrigado. Ok? Obrigado. Quero agradecer a você que esteve aqui conosco. Espero que você tenha absorvido muito tudo que rolou por aqui. Nos vemos na próxima terça-feira, se Deus quiser. Entre no nosso portal, curte, comente, compartilhe. Até semana que vem. Tchau, tchau.